Boa noite. Foram disparados os primeiros tiros entre russos e ucranianos numa base militar na Crimeia. Militares russos dispararam tiros de aviso para evitar a aproximação de um grupo de soldados ucranianos. Um incidente perigoso numa altura em que qualquer pretexto pode desencadear uma guerra. O grupo de soldados da Ucrânia marchava na direção da base aérea de Belbek. Os acessos à instalação estão cercados e vedados por russos fortemente armados desde a tarde de segunda-feira. Soaram os primeiros tiros de aviso. Nas mãos, as bandeiras azul e amarela da Ucrânia e outra vermelha, símbolo da Segunda Grande Guerra. O grupo de cerca de 200 militares ucranianos não se intimidou e prosseguiu cantando o hino nacional da Ucrânia. A alguns metros percorridos, o confronto parecia inevitável. Мы в прямом эфире! Америка с нами! С нами, блядь! Тише! Советский флаг, мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Боевая с нами наша! 91 года! Все, Олегович, тихо, это телефон. Поэтому мне приказ... Сейчас командир придет сюда, ведет. Пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу и пускай ведут себя. Всем стоять на месте. Стой, Олег Олегович, стой. Мы все военнослужащие, если что. Мы еще граждане. В угоду какому-то одному политическому деятелю мы сейчас толкнуты лбами. Два братских народа. Это неправильно. Вы специально провоцируете. Мы не провоцируем. Мы без оружия. Какая провокация? Взять самолеты стоит под охрану. А вы что делаете вообще? Вы нас пришли без оружия, пришли на свои рабочие места. O diálogo durou minutos, mas a tensão perto da base militar demorou horas. O comandante ucraniano deste batalhão queria regressar às instalações da base. Mas estes homens estão aqui exatamente para ocupar o lugar dos soldados ucranianos. E não houve outra solução a não ser recuar. Vladimir Putin reserva o direito a utilizar todos os meios para defender a população russa na Crimeia. O presidente russo não reconhece legitimidade ao novo poder de Kiev e considera que a Ucrânia foi vítima de um golpe de Estado violento. Ao fim de uma semana de silêncio, Putin vai deixar recados e ameaças. Terminaram os exercícios militares comandados pelo presidente russo. Estes soldados regressaram aos quartéis e Moscou afirma que as manobras estavam há muito planeadas, mas a pressão do exército e da força aérea da Rússia, mesmo na fronteira com a Ucrânia, foram uma poderosa arma de intimidação. Mestre na gestão dos seus silêncios, Vladimir Putin falou esta terça-feira pela primeira vez da crise na Crimeia. Afirma que os grupos armados que estão no terreno não são soldados russos. Ainda. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Pускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Tem a autorização do Parlamento Russo e reserva-se o direito de intervir em força na Crimeia. Afirma que a população está com Moscovo e não com um poder ilegítimo conseguido com violência. Того, что произошло в Киеве, на Украине в целом, оценка может быть только одна. Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. Para Vladimir Putin, o único interlocutor é Yanukovych, o único presidente legítimo eleito através do voto popular. E faz mesmo uma crítica e uma confidência. Он мне по телефону звонил, я ему сказал, чтобы он этого не делал. Я говорю, у вас наступит анархия, хаос наступит в столице. Пожалейте людей. Но он все равно сделал это. Как только он сделал, так захватили и его офис, и правительство, и начался как раз тот хаос, от которого я его предупреждал. Я уже об этом говорил, хочу повторить.
этим легитимным президентом, чисто юридически, безусловно, является только Янукович. Putin não escolheu um dia ao acaso para quebrar o silêncio. Estão marcadas reuniões entre ministros russos e ucranianos e a esperança de diálogo, embora ténue, regressa. Mas no terreno, nada é deixado ao acaso. Ao início da tarde, 2 navios de guerra russos atravessavam o Estreito de Bósforo, na Turquia, a caminho de Sebastopol. E o secretário de Estado norte-americano John Kerry acusa a Rússia de estar assim à procura de pretextos para invadir a Ucrânia. Kerry já está em Kiev, onde foi levar apoio diplomático e financeiro. Já Obama diz que as atitudes de Moscovo não enganam ninguém. Declarações que estão a ser acompanhadas lá em Washington pela correspondente Márcia Rodrigues. As últimas horas foram agitadas aqui na Casa Branca por causa da crise da Crimeia, com o presidente Barack Obama a dirigir uma reunião com os principais membros do Executivo e também com os conselheiros militares. É o princípio da estratégia para delinear a contenção de Moscovo na Ucrânia. A primeira medida decidida pela Casa Branca foi o envio do homem que é o mais importante membro do governo depois do presidente e do vice-presidente Biden. John Kerry já está em Kiev. Primeiro flores, depois um pacote de ajuda de $1.000 milhões. John Kerry, o chefe da diplomacia americana, está em Kiev. A sua presença é o ato mais simbólico da posição da América neste conflito. The United States reaffirms our commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, according to international law. Os Estados Unidos garantem, sem margem para dúvidas, que estão ao lado dos ucranianos, sem reservas. Dizem também que a Rússia violou a lei internacional, entrando na Crimeia. And the Russian government, out of excuses, hiding its hand behind falsehoods, intimidation, and provocations. In the hearts of Ukrainians and the eyes of the world, there is nothing strong about what Russia is doing. Em Washington sente-se algum desanuviamento, como disse o presidente Barack Obama. There have been some reports that President Putin is pausing for a moment and reflecting on what's happened. I think that we've all seen that from the perspective of the European Union, the United States, allies like Canada and Japan, and allies and friends and partners around the world, there is a strong belief that Russia's action is violating international law. Barack Obama esteve ontem reunido durante 5 horas com os principais membros do governo e os conselheiros militares. Ao fim da reunião e sem resposta de Moscovo, o Pentágono, num ato simbólico, cancelava toda a cooperação militar com a Rússia. So many of the assertions made this afternoon by the Russian Federation are without basis in reality. Let's begin with a clear and candid assessment of the facts. It is a fact that Russian military forces have taken over Ukrainian border posts. Os Estados Unidos garantiram que Moscovo vai, de alguma forma, pagar pela ação militar que desencadeou na Crimeia, vai pagar a longo prazo. Neste momento, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está a ponderar uma série de sanções, essencialmente económicas e financeiras. Washington a acompanhar toda esta situação na Ucrânia. E no centro deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a Península da Crimeia, situada na costa norte do Mar Negro. Esta é a única república autónoma da Ucrânia com uma população de 2 milhões de pessoas que falam aqui maioritariamente russo e que se identificam obviamente também com as políticas de Moscovo. A cidade de Sebastopol é estratégica e é lá que se encontra instalada a principal base russa no Mar Negro. Uma base fundamental para Moscovo controlar o leste da Europa e também a Ásia Ocidental. Com a desintegração do RSS, os ucranianos ficaram com este importante porto, aqui mesmo. A Rússia reconheceu o território como ucraniano, mas como contrapartida fez um contrato de arrendamento de 20 anos renováveis para a construção de tão importante base militar.
A população ucraniana desta península da Crimeia depende, por isso, economicamente, da base militar russa. Hoje, a frota ucraniana nesta região é quase insignificante, ao contrário das forças russas que têm aumentado a presença aqui nesta região ano para ano. Talvez por isso, a ausência de interesse e peso de Kiev leva a que a vida cotidiana aqui na Crimeia passe a estar cada vez mais perto de Moscovo e também cada vez mais distante do coração da Ucrânia. A NATO não suspendeu, apesar disto tudo, nem congelou para já as relações com a Rússia. Mantém-se, por isso, a cooperação militar, mas foram feitos novos apelos ao diálogo. Em Bruxelas decorreu mais uma reunião extraordinária da Aliança Atlântica e que está a ser acompanhada essa reunião pelo correspondente António Esteves Martins. Pedido pela Polónia no quadro do artigo 4º do Tratado de Washington por sentir ameaçada a sua integridade territorial, independência política e segurança, esta segunda reunião do Conselho do Atlântico Norte voltou a lançar um alerta à Rússia depois da agressão e ocupação militar de uma parte do território ucraniano. These developments present serious implications for the security and stability of the Euro-Atlantic area. Apesar deste quadro e da posição de alguns Estados-membros, a NATO continua a privilegiar a via do diálogo. We will continue to consult with Ukraine within the NATO-Ukraine Commission, and we will engage with Russia in the NATO-Russia Council, and we will hold a meeting tomorrow. Contrariamente à União Europeia, a Aliança Atlântica não tem neste momento na sua agenda qualquer projeto que vise congelar ou suspender as relações com a Rússia. Aqui na NATO privilegia-se o diálogo e, nesse sentido, está a OSCE por um lado, mas sobretudo a União Europeia, cujos chefes de Estado e de Governo se reúnem depois da manhã aqui em Bruxelas. Aqui tenta-se, sobretudo, evitar que esta crise se venha a transformar num confronto como o dos tempos da Guerra Fria entre a NATO e a Rússia. Pedro Escoto e António Esteves Martins, RTP, Bruxelas. As forças de segurança vão regressar às manifestações. Há polícias que dizem que já não têm dinheiro nem sequer para comer. Uma mulher com cerca de 60 anos morreu esta madrugada depois de ter sido arrastada pelo mar numa praia na zona do Estoril. A mulher ainda foi transportada para o Hospital de Cascais, mas não resistiu aos ferimentos. Eram 4 da tarde de ontem na Praia da Poça, zona do Estoril, hora da maré alta, com ondas como estas. O paradão não estava fechado, mas havia faixas a interditar o acesso ao areal. O que importa, de facto, deixar bem claro é que não se tratou de alguém que tenha sido apanhado por uma onda no pardão. Os testemunhos que possuímos relatam que a senhora se encontraria já na praia, na zona do areal, na zona da arrebentação. Chegou um senhor aqui aos gritos a pedir uma corda, que tinha uma pessoa que estava se afogando e, entretanto, no momento já tinha pulado uma pessoa lá para salvar. A mulher, com cerca de 60 anos, foi retirada da água já desmaiada. De imediato foram feitas tentativas de reanimação. E, entretanto, a partir daí, chegou já também o INEM, depois chegou o Corpo Bombeiro, aí tentaram reanimar aqui na nossa esplanada, no deck, mas não conseguiram. Os bombeiros transportaram a vítima para o Hospital de Cascais. Tinha ferimentos graves e acabou por falecer durante a noite. A grande maioria dos cidadãos obedece, acata prontamente as indicações da Polícia Marítima, das outras forças de segurança. No entanto, é também frequente ver quem arrisque e se aproxime demasiado do mar para registar os fenómenos meteorológicos extremos que têm sido frequentes este inverno. Não pode ser por falta de informação, porque a informação está disponível em diversas plataformas. A senhora estava a dar a papinha com o carrinho de bebê sentado ali naquele muro, ali no paredão, e as ondas estavam ali a bater. Bateu no carro, só que ela conseguiu ainda, foi rápido e conseguiu tirar. Aí o pessoal que estava na esplanada até ficou revoltado com ela, né? Porque as pessoas também se põem em próprio perigo, né? Salvaguardar a distância de segurança do mar e evitar o risco, havendo ou não faixas de interdição. E os municípios mais afetados pelo mau tempo destes últimos meses vão ter uma ajuda adicional de 17 milhões de euros, uma verba suplementar aos 300 milhões já previstos. O Ministro do Ambiente espera que, para além destes financiamentos, a recuperação do litoral esteja pronta antes da abertura
da época balnear. É a palavra de ministro. Há dinheiro para recuperar os estragos que o mau tempo provocou na costa portuguesa. Existem 300 milhões de euros disponíveis neste ano e no próximo ano para realizar aquelas 300 de intervenções que há muitos anos estava prevista. Não havendo recursos para tudo, tivemos de concentrar recursos no essencial, que é a proteção de pessoas e bens. Jorge Moreira da Silva garantiu ainda que existe uma verba adicional para apoiar os 29 municípios que mais sentiram na pele a força da intempérie e quer tudo pronto já para a próxima época balnear. Encontramos 17 milhões de euros adicionais àqueles 300 milhões de euros para socorrer os 29 municípios mais afetados e julgo que essa é uma ação que terá de estar no terreno a tempo da próxima época balnear. Para o Ministro do Ambiente, esta é a altura ideal para repensar o ordenamento do território da zona litoral portuguesa. Ondas de grandes dimensões estão também a afetar a costa norte de Espanha. As regiões da Galiza, Astúrias e País Basco estão, por isso, em alerta máximo. É esta a violência das ondas que já destruiu a frente marítima em algumas estâncias balneares. As autoridades interditaram ruas e acessos às praias. As populações receiam que a água possa chegar rapidamente às residências. As ondas com mais de 12 metros e os ventos de mais de 120 km por hora estão ainda a afetar os portos de pesca do Golfo da Biscaia. No sudoeste da França, em particular na região de Biarritz, o mar está também a destruir a praia e já se encontra muito perto de alguns edifícios. António José Seguro não poupa críticas a Durão Barroso. O presidente da Comissão Europeia apelava ontem a um consenso entre o governo e o PS. O líder socialista responde para acusar Durão Barroso de ser responsável também pelo empobrecimento dos portugueses. Na entrada para a London School of Economics, António José Seguro aponta responsabilidades a Durão Barroso no empobrecimento de Portugal. Seguro não gostou que ele tivesse sugerido que, sem um acordo com o PS, o país corria o risco de não ter uma saída limpa do programa da Troika. Se o Presidente da Comissão Europeia quer ouvir as posições do Partido Socialista e se o Presidente da Comissão Europeia tem alguma coisa a dizer ao Partido Socialista, sabe como nos contactar. Agora, o que o Presidente da Comissão Europeia tem que fazer é assumir as suas responsabilidades. As suas responsabilidades, porque ele disse sempre bem do programa de empobrecimento no nosso país. Esteve sempre ao lado do Governo. E, portanto, é a altura de assumirem as responsabilidades perante aquilo que fizeram ao país. Depois, perante uma pequena plateia, nesta prestigiada escola, faz a sua análise da situação do país após estes anos de Troika. My country is poor and inequality has increased among the Portuguese. Seguro enumera aqui um outro caminho que passa por uma Europa mais solidária e dá exemplos da falta dela. A Alemanha, só no ano 2012, poupou 42 mil milhões de euros em juros por causa da crise da dívida soberana de outros países. O secretário-geral dos socialistas portugueses termina assim 2 dias em Londres. Seguro trouxe aqui um discurso com sinais de esquerda e fortemente federalista em termos europeus. Deixou também uma marca muito crítica relativamente a Durão Barroso enquanto presidente da Comissão Europeia. Paulo Dentinho, Benjamin Farres, RTP, Londres. Voltamos agora à complicada situação na Ucrânia, no dia em que Putin falou ao mundo para deixar alguns recados e também algumas ameaças. Em Moscovo está o correspondente Evgeny Moravich, agora em direto. Evgeny, boa noite. Porquê é que Putin, em tua opinião, decidiu falar precisamente nesta altura? Foi uma ameaça ao mundo também? Bom, não foi uma ameaça, o Putin foi o último a falar, quer dizer, pôs o ponto final neste todo o drama, significa que quando fala o número 1, outros já não falam. Hoje ninguém praticamente cá em Moscovo não se pronunciou sobre essa crise, não houve essas histerias ou reações nervosas. A reação foi a do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que não foi muito relevante, não disseram mais do que disse o Putin. Entretanto, aqui na maioria dos comentários, nessa leitura que o Putin deu a esses acontecimentos, depreende-se das palavras de Putin que ele estabeleceu uma nova ordem
das coisas no mundo. Ele provou ao seu povo cá dentro do país que a NATO não reage, os americanos não reagem, aliás, reagem só com as palavras, e que a Ucrânia continua a não ter força, o novo governo da Ucrânia continua a não ter força nem para reagir militarmente, nem para, portanto, fazer frente ao pretendido domínio económico e político da Rússia. É esta a leitura que se dá às palavras de Putin. A Ucrânia continua uma tábua de xadrez em que a Rússia e os Estados Unidos vão continuando portanto, a ajustar as suas relações. E estas relações são agora vistas como a vitória de Vladimir Putin cá dentro do país. Ele recebeu imenso impulso de apoio por parte do seu povo. Evgeny Moravich, em direto de Moscou. Obrigado, boa noite para ti. Portugal a meio gás, dia de carnaval sem tolerância de ponto. Muitos trabalhadores do Estado chegaram ao emprego, mas não havia ninguém para atender em muitos serviços públicos. Paulo Bento admite experimentar um sistema de jogo alternativo frente à seleção dos Camarões, mas nunca com o Cristiano Ronaldo sozinho na frente de ataque. O selecionador nacional também avisou já os jogadores que ainda procuram estar entre os eleitos no Campeonato do Mundo de que não precisam de fazer amanhã o jogo da vida deles. Paulo Bento não precisa que os novatos na seleção o impressionem frente aos Camarões. O importante mesmo é que desfrutem do jogo e ajudem Portugal a conseguir mais uma vitória. Não precisam de fazer nada de transcendente para me impressionar. O que têm que fazer é fazer face a uma estratégia que nós temos delineada, ao nosso plano de jogo, e darem o seu melhor. Não mais do que isso. Já quanto à falta de soluções no ataque, devido às ausências de Hugo Almeida e Alba Postiga, o selecionador nacional recusou a ideia de apostar de início em Cristiano Ronaldo como jogador mais adiantado da equipa, mas admite experimentar um sistema de jogo alternativo esta quarta-feira em Leiria. Alguns momentos do jogo já o colocámos a jogar sozinho na frente, o caso da Suécia, o caso da Rússia, que houve alguns momentos do jogo que o fez. A outra possibilidade, e essa é aquela que teremos que equacionar ainda, é de poder jogar com o Ronaldo na frente, mas sim aí jogando com dois homens na frente. Ao lado de Edinho no ataque, ou como extremo, é certo ou quase certo que Ronaldo será titular, no particular de Leiria, mas também no Mundial do Brasil. De qualquer forma, Paulo Bento recusa a ideia que a seleção nacional estará mais pressionada por ter o melhor jogador do mundo na atualidade. Os nossos objetivos, fosse ou não fosse Ronaldo considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA, a nós não nos iria acrescentar qualquer tipo de pressão. O nosso objetivo seria sempre o mesmo. O que espero e desejo é que Ronaldo chegue ao Campeonato do Mundo assim como cheguem os seus colegas, nas melhores condições físicas possíveis. Eventuais lesões de última hora ou a condição física dos jogadores são algumas das maiores preocupações de Paulo Bento nestes meses que antecedem o Mundial. O jogo desta quarta-feira com os Camarões será o único particular que a Seleção Nacional vai realizar até se conhecerem os 23 eleitos para o Brasil. E faltam precisamente 100 dias para o início do Campeonato do Mundo lá no Brasil, mas há muitos problemas por resolver, como a conclusão dos estádios e também alguns de segurança. O vice-ministro do Desporto brasileiro garante que tudo vai estar pronto a tempo e a horas. É tempo de folia, é tempo de carnaval. Por esta altura, os olhares estão concentrados nos desfiles, no samba, nas garotas. Mas ao entusiasmo junta-se a preocupação. Faltam 100 dias para o início do Mundial no Brasil. Parece pouco tempo, quando há estádios com atrasos na conclusão das obras, ultrapassando todos os prazos estabelecidos. Pelos vistos, nada que inquiete o governo brasileiro.
8 já foram entregues, o 9º será entregue no próximo domingo, que é o estádio de Manaus. Cuiabá será entregue ainda até o final deste mês de março. E os 2 que se atrasaram por motivos diversos, não é mais, foram o de São Paulo, que teve aquele acidente com guindaste no final da colocação da cobertura, e o estádio de Curitiba, que serão entregues até o final de abril. A FIFA, com uma paciência bovina, diz que para já a situação está sob controle. Listen, 100 days, it's a long way to go. And it's a short way to go if there are still problems. But now all problems are under control, and it will be in 100 days an exceptional good start for an exceptional competition. Para além das infraestruturas, a segurança é outro dos temas que deixa os organizadores em desassossego. Na mente estão ainda as gigantescas manifestações por todo o Brasil, no decorrer da Taça das Confederações contra os avultados investimentos no Campeonato do Mundo, esquecendo áreas bem mais carenciadas. Uma revolta popular que serviu de lição às autoridades. Tivemos aqueles atos de violência que foram cometidos ao final das manifestações de maneira surpreendente, e mesmo assim isso não afetou a Copa das Confederações, que foi um sucesso do ponto de vista técnico. E nós aprendemos com as lições daquele evento e estamos agora a garantir a plena segurança para a Copa do Mundo. Mas a 100 dias do pontapé de saída do Mundial, há ainda quem esteja cético em relação à capacidade empreendedora do Brasil. Olha, ficar pronto pode ser que fique. Agora, com qual qualidade vai ficar? Os bandidos mandam mais e o governo não tem voz ativa, né? Então, não tem como. Não espero nada, para mim vai ser um fracasso. Nós não somos como os europeus, que são tudo certinho, britânicos, tudo no momento certo. Nós somos diferentes, mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. No entanto, o governo mantém a aposta em fazer desta Copa, como os brasileiros dizem, a melhor de sempre. E um dos sinais positivos é a venda de bilhetes. A procura de ingressos tem batido todos os recordes, já foram quase 14 milhões de pedidos de ingressos para o Mundial no Brasil. Vamos ter bilhetes? Olha, vai haver ainda bilhetes, há poucos. A boa parte dos jogos já estão esgotados, mas ainda há bilhetes. Um ministro que se diz confiante em como tudo vai dar certo e há muito habituado às dificuldades, ou não tivesse nascido na bem transmontana Carraseda de Anciães. Amanhã é dia de jogo para as duas seleções, joga também a seleção de sub-21. Portugal recebe a Macedónia na qualificação para o Euro 2015. O selecionador diz que o objetivo é conseguir uma quinta vitória. 4 vitórias em 4 jogos dão a Portugal uma margem de manobra confortável no apuramento para o europeu que se vai jogar no próximo ano na República Checa. A equipa liderada por Rui Jorge comanda o grupo com 3 pontos de avanço sobre Israel, que tem mais um jogo. A vantagem é boa, mas o selecionador não quer facilitar. É um facto que em termos de resultados temos tido os melhores possíveis, ou seja, temos por vitórias todos os jogos disputados. Mas isso valeu até agora, daqui para a frente vale o que nós vamos fazer. Mas as expectativas são de defrontar um adversário que se vai bater, principalmente em termos defensivos, vai-se bater bastante bem. O adversário no jogo desta quarta-feira é a Macedónia e Portugal não pode contar com o Rafa e Ivan Cavaleiro, que estão na seleção A. Ausências que Rui Jorge até vê de forma positiva. É uma alegria. É essa a nossa função aqui, como um escalão final de formação e época de transição, escalão de transição para o futebol, para a equipa principal, para a seleção A. É com bastante agrado que vemos jogadores a atingirem esse objetivo, que é dos jogadores, mas é também nosso. O jogo com a Macedónia está marcado para as 6 da tarde desta quarta-feira em Barcelos. Tem transmissão na RTP1. É o melhor carnaval do mundo e as imagens falam por si, mostram porque é que ninguém dorme nesta altura no Rio de Janeiro. O Governo garante que já estão concluídas em mais de 100 escolas as obras para remover o amianto. No Parlamento, o Ministro da Educação negou que as obras estejam a ser feitas às prestações. É o caso de uma escola com placas de amianto ou fibrocimento que o Bloco de Esquerda usou para confrontar Nuno Crato.
Luís Fazenda diz que visitou a escola, onde as obras para retirar as placas são feitas a conta-gotas. Estava já a ser substituído 1/3 dos telhados e coberturas da escola, uma escola do básico e secundário, e pressupõe-se que nos próximos 3 anos, cada ano 1/3 será substituído o telhado e a cobertura. Então eu gostaria de saber se esta é a política oficial do Ministério da Educação. Levar 3 anos para substituir um telhado, enfim, se contou com o potencial cancerígeno. Eu não sei qual é a escola, não sei o que se passa na escola. Sei lhe dizer é que, evidentemente, que a nossa política de substituição das placas de fibrocimento não é essa. Nuno Crato remete para o secretário de Estado, que diz que está ainda a ser feito um levantamento das escolas onde é preciso retirar as placas de fibrocimento. O que se passa com essa escola em concreto não tem nada a ver com orçamentações anuais, com desdobrar o orçamento. Se a lei determina que quando as placas de fibrocimento estão degradadas devem ser substituídas, não tem nada a ver com anualidades. Tem a ver com o levantamento que é feito. Nuno Crato ouviu os partidos da oposição acusarem o governo de estar a destruir a escola pública. O PS usa mesmo um adjetivo para classificar a ação do governo. Trágico. Desempenho trágico e perverso para o Serviço Público de Educação e para a escola pública. No ensino básico e secundário aumentou o número de alunos por turma, estreitou o currículo e assistimos a cortes inadmissíveis. O guião para a reforma do Estado, que é do seu governo, como deve conhecer, entende que a educação não é uma das suas funções essenciais. E, portanto, aquilo que tem vindo a ser feito no desmantelamento das respostas da escola pública tem vindo a ser oferecido à escola privada. Sr. Deputado, faça o que eu faço, o que é, vá frequentemente às escolas e verifique o que se passa. O que se passa não tem, a realidade não tem nada a ver com a descrição que o Sr. Deputado traça dela. Nesta audição com os deputados, o Ministro da Educação revelou que o Governo está a negociar com os sindicatos uma norma travão para que no futuro os professores contratados possam ser vinculados aos quadros depois de vários anos sucessivos e completos a lecionar. Na administração pública não houve tolerância de ponto esta terça-feira, mas muitos serviços estiveram a funcionar a meio gás. Os funcionários foram trabalhar, mas tiveram pouco serviço. Lojas do cidadão abertas, mas sem todos os serviços a funcionar. Caixa Geral de Aposentações e EDP deram tolerância de ponto e trocaram as voltas a alguns utentes. Distorce um bocado o efeito da loja de cidadão, ou está tudo onde está ninguém. Os outros serviços têm funcionários, alguns levaram até o espírito carnavalesco, mas há poucos clientes. A afluência está a menos de metade na loja do cidadão no Porto. O balcão da Segurança Social, por exemplo, um dos mais procurados, tinha à meia da manhã apenas 30 pessoas em espera. Num dia normal, são mais de 200. E como não via estar pouca gente, por acaso foi bom ter esta oportunidade para vir aqui. Muito jeito, até porque é um dia em que eu não fui trabalhar, então está imenso jeito de estar aberto hoje. É trabalhador da privada ou do setor público com tolerância de ponto? Privado. Num dia normal seria muito mais complicado para resolverem estas coisas? Sim, porque temos um horário que não permite vir a horas que isto está aberto. Portanto, estão no setor privado? Não, no público. Escolas sem alunos, correios fechados, mas tribunais abertos e pelo menos o do Porto a garantir normal funcionamento. Nos hospitais cumpriram-se cirurgias e consultas programadas. Sim, tenho consulta marcada no Santo António. Recebi a carta, recebi a mensagem via telemóvel, tudo normalmente. Contrastes em dia de carnaval que para os sindicatos espelham mais custos que produtividade. Pois não se justifica porque a adesão dos utentes é mínima. O setor privado, embora não seja feriado, mas os patrões, as autarquias locais, mesmo aquelas que são dos partidos que sustentam o governo, deram tolerância de ponto. Como podem ver, todas as lojas, o comércio está tudo fechado, está tudo encerrado, portanto só os trabalhadores da administração pública central é que estão a trabalhar hoje. O comércio tem a maioria das portas fechadas, um dia atípico também para muitos turistas que se passeiam por ruas normalmente mais movimentadas. E mesmo em tempo de crise, o Carnaval de Torres Vedras consegue gerar cerca de 9 milhões de euros na economia local. A autarquia vai agora tentar que este Carnaval seja considerado Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Portas e Passos Coelho na proa do Titanic.
O governo a afundar perante as gargalhadas dos torrienses e de todos os que quiseram vir espreitar o famoso Carnaval de Torres. A gente vai dar ao milhões mesmo. Vamos a contradição com a televisão e vamos dar ao milhões mesmo. Gente rica. Excêntricos, somos todos excêntricos, não, somos os tesos mesmo. Da parte inversa do milhões. O tema deste ano é a televisão, com mais ou menos graça. Quem não se lembra do Vitinho, do Topo Gigio dos Trunfos e da Ovelha Choné. Mas ninguém bate a imagem de marca deste carnaval, as senhoras de Torres Vedras. Está vestida a rigor, hein? Sim, sempre a rigor. É pela lingerie e tudo. Tudo. Porquê é que este carnaval é o mais português de Portugal? Porque tem muita música, tem muitos carros alegóricos e... muitas meninas bonitas. E meninas bonitas como eu. É uma chatice. Fui buscá-lo ao lar de propósito para vir para o carnaval. Manias, não queria deixar de ir brincar ao carnaval. Pode chover nem seja picareta, mas não arredamos pé. Faça chuva, faça sol, vêm sempre ao carnaval. Sempre ao carnaval. Como uma trafona ainda melhor. Ainda melhor, isso foi ontem, isso foi a noite delas, elas ontem daram aí todas. Este carnaval, a gente sente o carnaval. Torres Vedras é um carnaval único, é o carnaval mais português de Portugal. Isto é uma paixão. Estorriense é uma paixão. A gente convida as pessoas a vir cá, não se explica, sente-se. Por ser assim tão especial, a autarquia quer candidatar o Carnaval de Torres a Património Imaterial da Humanidade. O carnaval é isto, é o povo. É o povo a brincar, é o povo com sátira política, é o povo com, digamos, que brincando, gozando, vai falando em coisas muito sérias e é isso que nos distingue todos os outros carnavais e que será uma mais-valia para Portugal ter o Carnaval de Torres Vedras como património imaterial da humanidade. Como em outros anos, os desempregados não pagam para ver passar o curso. É a generosidade da autarquia que também vê retorno no comércio local. Estimam que nestes dias pelo menos mais 9 milhões de euros foram injetados na economia torriense, precisamente numa altura em que o governo decretou que não se brincava ao carnaval. Vamos aparecer na RTP! E em Louros, o carnaval foi este ano povoado por sonhos de criança. Milhares de pessoas desafiaram a meteorologia para ver o desfile passar. Uma viagem ao imaginário infantil. Os heróis das histórias foram os protagonistas de mais uma terça-feira de carnaval em Louros. Este ano é visto mesmo para as crianças, aquelas bandas desenhadas todas que eles viram e nós decidimos meter-nos e somos os mosqueteiros. Que idade é que tinha quando lhe contaram a história do Capuchinho Vermelho? Eu acho que ainda estava de fraldas. Acho que ainda estava na barriga da mãe. 14 carros alegóricos, mais de 1000 figurantes, 3 horas de desfile, outras tantas de música. Por aqui, o amor também andou no ar. Este grupinho todo de vermelhinho, cheio de corações, é inspirado em quê? No sonho de qualquer criança ter um namorado. Sim, e tu já tens o teu namorado? Não. As Barbies de Louros espalharam charme por todo o lado. Não há carnaval de Louros sem as famosas mastronças, mulheres de baba rija que durante todos os dias do carnaval desfilam a sua elegância pelas ruas de Louros. Carnaval de Louros sem saloios não é carnaval. Aqui às portas de Lisboa, um carnaval tão bom, não é preciso ir para mais longe. Sempre a rigor, carnaval que é carnaval tem que estar disfarçado, senão não... Sempre de mulher? Normalmente sim, desde pequenino que é uma trafona, sempre gostei e acho que até fico bem, portanto... A folia regressa daqui a um ano. Mas o carnaval mais famoso do mundo é do outro lado do Atlântico e voltou, como sempre, a deslumbrar todo o planeta. No Sambódromo do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba voltou a superar todas as expectativas. É caso para dizer que o Rio de Janeiro continua lindo. Muito samba no pé, calor tórrido e ritmo frenético. A mulher mais feliz do ano, 72 anos, cheia de felicidade. É talvez o segredo do sucesso deste democrático desfile no Sambódromo. Velhos e novos, gordos e magros, todos fazem aquele que é considerado o melhor carnaval do mundo. Para quem ama a escola, como eu amo, como todos aqui amamos,
Saber que estamos fazendo um trabalho direito, que vai levar para a nossa comunidade muita alegria, é muito prazeroso mesmo. Chega a ser indescritível. Bate cansado, fica exausta, mas vamos com tudo. A alegria, o amor à escola mesmo, dá força para isso chegar até o final. Se o Carnaval são 3 dias, aqui no Rio é um natural estado de espírito. Eu sou feliz em Maricá, sou emoção, vem no reino da ilusão. Simbora pro meu sertão, vem pular fogueira de São João. Nós vamos a bomba. O Carnaval do Brasil não é, no entanto, apenas feito de samba. Há quem faça a festa, imagine só, ao som dos Beatles. Um carnaval diferente no aterro do Flamengo, acompanhado desta vez pelo correspondente João Pacheco de Miranda. Nostalgia dos anos 60? Ou necessidade hoje de recuperar valores como a solidariedade, a liberdade e o amor? The Beatles have a strong history. There's a lot of Beatlemaniacs in Rio, and we're just here to share the love. UK, London, Beatles, Abbey Road, São músicas intemporais e imortais, aqui cantadas com ritmos apoché, bem, maracatu, santo e até outros povos. Recentemente é uma referência a brasileirada a um dos álbuns mais famosos dos Sgt. Pepper. Foi o máximo, do mais divertido, deu as expectativas. A música dos Beatles já é intemporal, então com o samba à mistura torna-se intercontinental, é fabuloso, muito bom. Loucura made in Rio de Janeiro. Já não em tons britânicos, mas universais. André Veloso e João Pacheco de Miranda, RTP, no bloco Sargento Pimenta. Polícias vão voltar a manifestar-se nas ruas. Dizem que muitas famílias já não têm dinheiro nem sequer para a comida. Em Espanha, o grupo parlamentar do PP votou contra a criação de uma comissão que deveria agora investigar a tragédia que levou à morte de imigrantes ilegais em Ceuta. Toda a oposição queria esta comissão para investigar a tragédia de 6 de fevereiro, quando 15 imigrantes morreram no mar. Milhares de africanos entram em Espanha por esta porta e são, na sua maioria, vítimas das redes mafiosas que lhe cobram valores e nem sempre conseguem passar a fronteira. Segundo dados do governo espanhol, são mais de 40 mil pessoas que ainda esperam em Marrocos por uma oportunidade para entrar ilegalmente em Espanha. O advogado de defesa do atleta olímpico Óscar Pistorius foi acusado de intimidar as testemunhas ouvidas em tribunal. Óscar Pistorius é acusado de ter assassinado a namorada a tiro, na África do Sul. O julgamento é público, mas algumas testemunhas exigem manter agora o anonimato. O julgamento domina as atenções na África do Sul e em todo o mundo. Tem suscitado de tal forma curiosidade que a juíza decidiu tornar públicas parte das audiências. Mas ontem, na primeira sessão, foram cometidos excessos que motivaram a abertura de um inquérito e uma chamada de atenção. I must say this is very disturbing. I am warning the media, if you do not behave, you are not going to be treated with soft gloves by this court. A testemunha principal do processo pediu para não ser filmada, mas o seu depoimento pôde ser gravado.
Michelle Berger começou ontem a ser ouvida e o interrogatório do advogado do antigo atleta olímpico continuou na sessão de hoje. The only thing I can now sit and ask is, was it a mockery? I don't know. Yes. I'm not Mr. Pistorius, I do not know. I cannot answer on behalf of him. You will even go so far, ma'am, to call it a mockery with no facts. Just not to make a single concession that can help that man. O tom e a forma como o advogado Pistorius conduziu o interrogatório levou o procurador do Ministério Público a acusá-lo de atormentar a testemunha. This witness is now badgered and saying, you called it a mockery. She was asked for an opinion. She gave an opinion. If the counsel doesn't like the opinion, he should carry on, madam. Madam, I apologize sincerely. Uma segunda testemunha, também vizinha do casal, foi ouvida na sessão deste julgamento que se prevê rápido de apenas 3 semanas. Oscar Pistorius está acusado de ter assassinado a namorada com 4 tiros disparados através da porta da casa de banho. O antigo atleta olímpico alega que o fez por defesa porque achava que era um assaltante que estava naquela divisão. Foi com esta justificação que se declarou inocente na primeira sessão do julgamento. Já a acusação defende que o atleta sul-africano planeou o crime. Se for condenado por homicídio premeditado, Pistorius pode passar o resto da vida na prisão. As forças de segurança voltam a manifestar-se em Portugal esta semana. Os polícias invocam como causa principal do seu descontentamento razões económicas. Há relatos de situações limite em que o dinheiro já não chega sequer nem para comer. Do meu ordenado ficou 0. Já recorri inclusive à ajuda de amigos que já me deram de comer para mim e para o meu filho. Se não tivesse na polícia, de certeza que já estaria emigrado há muito tempo. Os nomes são fictícios, as histórias de vida reais, as queixas idênticas. Os nossos governantes não querem ajudar a PSP. Se formos para o estrangeiro, acho que a polícia no estrangeiro está mais bem vista do que em Portugal. Já lhe passou pela cabeça emigrar? Muitas vezes. Pedro entrou para a PSP há 30 anos. 2 créditos ao consumo vieram desequilibrar o orçamento familiar, cada vez mais curto. Quando a minha esposa era viva, fizemos alguns financiamentos e neste momento esses financiamentos têm que ser pagos, não é? Depois de pagar, com quanto dinheiro é que fica? 0. Do meu ordenado ficou 0. Já lhe faltou comida na mesa? A mim pode-me faltar, mas aos meus filhos não. Há sempre, nem que seja um ovo estrelado ou um bocado de fiambre e uma batata frita. Que costuma-se dizer que é a comida do pobre. Tenho conhecimento de alguns colegas que às vezes dizem mesmo que já pensaram seriamente em pôr termo à vida. Aliás, eu não digo isso, mas já houve uma luz no fundo do túnel. Muitas das vezes ainda não acabou o mês e já se anda a poupar até nos banhos. Mariana só pensa nas contas. São cada vez maiores e no último mês o vencimento não chegou aos 800 euros. Isto é como tosquiar uma ovelha. Hoje tosquia-se a ovelha, amanhã não se pode voltar a tosquiar. A única solução é arrancar-lhe a pele. E é isso que eu sinto que eles não estão a fazer. Eles tosquiaram-nos e agora estão-nos a arrancar a pele, porque não há mais lã para tirar desta ovelha. Já se arrependeu de ter seguido esta profissão? Arrependi no verdadeiro sentido da palavra, talvez não, mas pôr em causa se foi o melhor caminho a seguir, todos os dias. Penso nisso. Como Rui, cansado das contas de subtrair. Eu lembro-me de ir para a polícia, ganhava mais do que atualmente estou a ganhar nos dias de hoje. Entre viagens, contas de alimentação, a renda e afins, não dá para poupar nada. Depois de pagar isto tudo, com quanto dinheiro é que fica? 0. É para o dia a dia.
Os serviços ocasionais para os quais são contratados permitem esticar o salário de 900 euros, mas nada paga estar longe da família. Grande parte da população portuguesa não tem a noção do que é viver deslocado por tantos anos. Não estamos a falar a questão de 1, 2, 3 anos, mas no meu caso vai passar mais por 20, 25 anos até me colocarem na divisão de Viseu, na minha terra, viver com este salário. Um dia-a-dia que o fez tomar uma decisão. Em novembro, Rui não saiu à rua. Vai fazê-lo esta quinta-feira. É mau, rebelde, utiliza álcool e drogas, mas atrai milhões de admiradores em todo o mundo. Pais portugueses preocupados com o fascínio dos adolescentes por Justin Bieber. É uma reportagem que não pode perder, logo a seguir a um breve intervalo. Fique por aí e até já. A estrela da pop, Justin Bieber, tem sido notícia aqui pelas piores razões. Condução sob o efeito do álcool, drogas, insultos aos vizinhos e até agressões. Os escândalos são tantos que até já há petições a pedir a expulsão do cantor canadiano dos Estados Unidos. Apesar deste mau comportamento, Bieber, de 20 anos, continua a arrastar multidões de adolescentes em todo o mundo e, claro, também aqui em Portugal não é exceção. O que é que ele significa para vocês? Aconteça o que acontecer, não ligar aos rumores que acontecem, mas sim àquilo que ele diz, confiar sempre nele, quando ele faz uma promessa ele cumpre. Estas são apenas as portuguesas. Em todo o mundo são milhares os fãs que veem em Justin Bieber um ídolo. O menino que se fez um jovem homem para ser apanhado com droga e a conduzir sob o efeito do álcool. Vale a pena ajudar os filhos a perceberem que se uma pessoa tem uma boa voz para cantar, isso não quer dizer que seja bom condutor para conduzir. Se a pessoa tem uma boa capacidade de escrita, uma boa capacidade de representação, isso não quer dizer que o consumo de substâncias o ajude nesse aspecto. Pelo contrário. O julgamento em Miami está por algumas horas. O cantor de 20 anos começa a colecionar um conjunto pouco simpático de problemas com a lei. Muitos admiradores fazem algum ouvido de mercador às infrações. A história dele, de vida, dos pais estarem separados e o sonho de querer cantar, se calhar é um sonho que muita gente tem e que não consegue. Um adolescente olha para o adulto como alguém que ele quer contrariar ou com quem se pode identificar, depende da posição. Por outro lado, a juventude, a adolescência, é um pouco espelho da sociedade. Há, de facto, uma oferta despoderada, há uma provocação violenta para a asneira, para o exagero, há uma falta de educação. Separar as águas é necessário nestes casos em que figuras mediáticas acumulam legiões de fãs. Admirar, sim, cegamente, nunca. Esperamos por si amanhã de novo aqui no Telejornal. Já agora, despeça-se também do Carnaval, a festa do samba. Agora só regressa mesmo no próximo ano. Tenha então uma boa noite e até amanhã. Vamos junto, meu pai. Jorginho!